Pergunta que fizeram aqui, do Tiagueira. Certo, ele perguntou o seguinte: se eu pegar uma estrada de terra ou uma pista de asfalto com a marcação ruim, que só tem uma marcação de um lado ou a marcação não funciona direito, é perigo o veículo fazer uma correção errônea? Acho perigoso. Então, geralmente a fabricante do carro, ela vai, se tu entrar no site da montadora, tu vai encontrar lá o manual do veículo, né, o manual do proprietário, o manual da multimídia, às vezes vem um manual de segurança no trânsito, e algumas montadoras mostram um manual do ADAS. É interessante que as pessoas leiam o que tem lá. Geralmente, eles vão descrever as situações que o ADAS funciona e que o ADAS não funciona. Algumas, inclusive, tem mais exceção do que regra, tá? É bem engraçado. Porque, por exemplo, o radar ele vai funcionar mal dentro de túnel, porque vai fazer muito eco, né, na onda de rádio que o radar emite. Então, ele pode se confundir. Por exemplo, teve um que eu li que ele falava o seguinte: ele não identifica uma aglomeração de pessoas como pessoa. Quantas? Então, se você botar uma pessoa na frente do carro, ele vai reconhecer. Mas se tu botar 10, ele não vai entender que são pessoas. Talvez ele ache que é uma parede. Então, a parte do ADAS, em qual momento ele funciona e qual momento ele não funciona, isso também está na norma que eu falei, a J3016. E a fabricante do veículo, ela vai dizer em quais situações o ADAS garante que funciona e qual não garante. Por exemplo, se tiver neblina, a câmera não vai funcionar, então esquece. Por exemplo, ele comentou do asfalto tiver com a pintura ruim ou uma estrada de chão, também ele não vai funcionar. Então, e a gente sabe, né, de alguns acidentes, tem registro de acidentes justamente por esse tipo de correção aí, né? Isso. Então, o que vai acontecer a montadora ela vai dizer em quais situações o ADAS funciona, quais não funciona, para o motorista saber e não ser pego de surpresa. E boa parte delas tem o aviso para o motorista falando, olha, pegue a direção. Então, por mais que o veículo, por exemplo, autônomo ou semi-autônomo, ele esteja fazendo essas correções, ele ainda vai pedir ali no painel, ele vai dar alarmes para o condutor assumir a direção, para não deixar totalmente com o veículo autônomo, né? Isso. Que a gente vê que é recorrente. Inclusive, uma coisa que aconteceu ainda comigo, que foi justamente que eu estava dirigindo à noite, e eu tinha colocado no controle autoadaptativo, na BR-101, 100 km por hora, estava na faixa da direita, e aí o veículo indo, e eu, né, obviamente, dirigindo o veículo, que ele só estava com o controle adaptativo ligado, e aí tinha um caminhão à frente, só que o radar não identificou o caminhão, ele foi acelerando, chegou perto do caminhão, eu tive que frear o veículo, porque no caso desse controle autoadaptativo, ele freia o veículo sozinho e ele acompanha o veículo da frente, né? Então, ele não identificou e ele ia acelerando aí, se deixasse eu não atuasse no freio, ele ia bater atrás do caminhão. Chegou a avisar no painel, a dar algum aviso, algum barulho, algo assim? Não? Nada, foi para ver se estava acordado. Foi para ver se estava 100% ligado. E isso aconteceu com esse radarzinho aqui, ó. Com esse radar aqui, ele não fez essa identificação do caminhão à frente, né? Então, pode ser que naquele momento, alguma coisa poderia estar inibindo a atuação dele. Isso. Por mais que não tenha interferência, era noite, chuva e tal, tudo mais, pode ter causado algum tipo de interferência nele que ele não fez essa identificação aí, né? Isso, inclusive tem carros que ao pôr do sol, se a luz solar incidir num ângulo determinado na câmera, né? Ele vai cegar a câmera também, então é bem complicado. Por exemplo, eu estava comentando que em algumas situações o ADAS não funciona, neve ou sujeira em cima da câmera, tem várias situações. Aconteceu com a Compass também. Com a Compass, você dirigindo ela em linha reta, outro dia indo pro norte da ilha, que aqui em Florianópolis, a gente estava indo pro norte da ilha. Florianópolis. Aqui no norte da ilha, e o carro ele freou do nada, dando um monte de alarme, isso na rodovia em linha reta ali. Então, né, deu algum bug, alguma falha ali, que ele identificou como se fosse um obstáculo, ele freou o carro sozinho, né? Inclusive tem sistemas de ADAS que eles são focados em monitorar o motorista. Então tem uns que eles vão monitorar o movimento do volante. Alguns têm uma câmera que fica apontada para o rosto do motorista para ver se ele está com atividade no olho. E caso não tenha, ele vai começar a vibrar o volante, dependendo do carro. Ele pode dar um aviso no painel e alguns eles podem até tocar a buzina do carro para ver se o motorista acorda. Certo? Então, assim, o ADAS, Então ele monitora tanto internamente do veículo quanto externamente também, né? Exatamente. O Gil Alves, boa noite. Acúmulo de sujeira em insetos pode interferir no sensor? Sim, pode. Inclusive,
a gente já viu algumas fotos, o radar, ele tá lá no carro e tem a capinha ali para proteger ele. Isso aqui é um plástico, né? Isso aqui é o acabamento da Volkswagen, certo? Então o que acontece? Fica um espaço mais ou menos assim, entre o radar e o acabamento. E teve um inseto lá, não sei qual inseto que era, que fez um ninho entre o radar e o emblema da marca. Então, nesse caso, sim, insetos podem atrapalhar, mas é um caso bem raro. Chamou bastante atenção, mas é possível que insetos atrapalhem. No radar ele pode atrapalhar fazendo ninho e na câmera ele pode atrapalhar se ele acabar batendo a 100 por hora na frente da câmera. E com excesso de poeira, assim, Gabriel? Por exemplo, com excesso de poeira e coisa que acumula, assim, da estrada do dia a dia, isso pode ter algum tipo de interferência também? Já chegou a pegar alguma coisa nesse sentido? Olha, eu nunca vi nenhuma fabricante comentar sobre isso, mas se, sei lá, se grudar muita sujeira, terra, barro, aí vai atrapalhar, mas poeira... Não sei que o cara faça um rally, né? Daí, inclusive, uma vez a gente foi calibrar a câmera do Nissan Leaf, aí a gente calibrou, tudo bonitinho. A câmera, né? A câmera é mais sensível. Né? Aí, já que deu tudo certo e o carro tá no lugar de calibrar, vamos começar a avacalhar aqui, né? A gente começou a jogar água, poeira, botamos fita na frente, tudo mais, e calibra. Então, assim, ele é bem robusto, não é uma sujeirinha qualquer que vai atrapalhar, mas é importante ali para fazer a calibração, garantir que esteja limpo. Só se for o extremo mesmo, né? Que por exemplo, isso aqui é o emblema do meu carro, né? Ele é praticamente um cavalo selvagem, só toma banho na chuva, né? Então, isso aqui vive sujo e empoeirado, então, né, nunca deu nenhum tipo de problema. Então, eu acho que é só quando é alguma coisa muito extrema mesmo. O Robson Costa, se tiver algum DTC em algum módulo, tanto de áudio como ABS, o sistema de jadas é desligado? Provavelmente sim, tá? Principalmente por ser um código no sistema de ABS, é possível que o sistema de jadas fique desligado, tá? Normalmente vai ter algum aviso ali no painel, às vezes tem umas luzinhas no painel ali específicas do sistema de jadas, mas é comum que se tiver algum problema na direção, freio... ele não vai deixar você nem habilitar, né? Ele não deixa habilitar. E vai ficar marcando ali que o sistema ele tá operando.